Nós ontem festejamos o Natal. E que bom que é festejar o Natal. Natal é sinônimo de Jesus Cristo, é sinônimo de pregações a respeito de Jesus, comentários a respeito de Jesus, e nós vivemos um momento único na história. Você vive um momento único na sua história, você não terá segunda chance, nós não teremos segunda chance. Aqueles que viveram a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, eles estavam vivendo momentos únicos em suas vidas e o tempo deles se passou. Nós estamos vivendo a segunda fase de uma pandemia e esse é o momento da história, o qual nós temos que estabelecer alguns parâmetros, onde queremos chegar, o que podemos fazer, aquilo que é a nossa vida, é aqui que nós realizamos isso. E não teremos uma segunda oportunidade para fazer isso. É o aqui e o agora que nós temos para viver, é o aqui e o agora que nós temos para fazer, para realizar. E nós devemos estar, então, em conformidade no aqui e no agora com aquilo que é a vontade de Jesus para as nossas vidas. E estabelecer parâmetros, estabelecer propósitos segundo a vontade de Deus, para que nós possamos, sim, sermos parecidos com Jesus. Para que nós possamos, sim, realizar a vontade de Jesus em nossas vidas. Porque como foi cantado aqui, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu acredito que o evangelho que foi escrito por Marcos é um evangelho que vai nos ajudar com isso. Eu acredito que o evangelho que foi escrito por Marcos, ele vai nos dar um direcionamento intelectual. Nós entenderemos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Um direcionamento emocional, nós sentiremos a presença do Senhor conforme nós vamos lendo o texto das Sagradas Escrituras, conforme nós vamos lendo a Palavra de Deus. Então nós vamos entendendo, sentindo, mas nós também vamos ter um entendimento de fazer, de realizar propósitos em nossas vidas, ter propósitos. Colocar metas, colocar objetivos, traçar planos bem traçados para realizar, para fazer, para pôr em prática, porque só temos o aqui e o agora. Porque o que nós podemos fazer é agora, é nessa hora. Não adianta nós ficarmos, eu queria tanto ter estudado, eu queria tanto ter feito. Se você tivesse colocado em prática isso há 4 anos atrás, talvez você estivesse terminando os seus estudos. Eu queria tanto ter feito uma capacitação técnica em determinada área profissional. Se você tivesse começado, talvez você estivesse terminando. Querer não basta, nós temos que pôr em prática. Eu sinto o desejo de realizar, eu sinto o desejo de cantar, eu sinto o desejo de trabalhar na igreja, eu sinto o desejo de trabalhar com as crianças, eu sinto o desejo de trabalhar com os marginalizados. Sentir não basta, nós temos que fazer. Sentir é simplesmente sentir, querer é simplesmente querer, mas quando você faz a junção do que você entende com o que você sente e coloca em prática, isso é realizar, isso é firmar propósitos, colocar objetivos na vida, pôr isso em prática, para que no momento em que nós formos prestar contas a Deus, na hora que Ele perguntar, e aí, o que você fez lá? Você pega e fala, eu fiz isso, isso foi o que eu fiz, isso não foi o que eu entendi, isso não foi o que eu senti, isso foi o que eu fiz. Eu pus em prática. Eu coloquei todos os dons, todos os talentos, tudo aquilo que o Senhor colocou para mim, eu pus na obra do Senhor. E o Evangelho de Marcos, ele nos coloca alguns propósitos. Eu queria ressaltar apenas 3 propósitos apenas. A primeira coisa que você percebe quando começa a ler esse Evangelho é que ele é bastante dinâmico. Quando você vai lendo esse evangelho, você vai percebendo um Jesus que está o tempo todo realizando, o tempo todo fazendo, ele não está parado. Desde o primeiro momento que ele aparece, ele está sempre ali. Frases como, e logo depois, e então, em seguida, depois disso, elas são recorrentes nesse evangelho. De maneira que Jesus aparece e ele está sendo batizado, e logo depois ele está chamando discípulos, e logo depois ele está expulsando demônios, e logo depois ele está curando enfermos, e logo depois ele está curando paralíticos, e logo depois ele está na sinagoga ensinando, e logo depois ele está ensinando os fariseus, e logo em seguida ele está curando novamente. E aí você pensa, agora ele vai parar, agora Jesus vai dar um tempo que ele está cansado, curou o dia inteiro, expulsou demônios o dia inteiro, ensinou o dia inteiro. Você pensa, agora ele para. Aí o texto fala, e logo em seguida ele de madrugada subiu para orar ao Pai, conversar com o Pai. É um evangelho dinâmico, ele está o tempo todo realizando, fazendo, não tem tempo para tirar fôlego, não tem tempo para beber água, não tem tempo para parar, não tem tempo para ser cômodo.
não tem tempo para comodidade. Esse evangelho nos desafia realmente a realizar. E eu tenho para mim que existe um versículo que diz o seguinte, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Amém? Eu tenho a impressão que muitos cristãos, eles entendem o seguinte, quando lê esse texto, que eles vão chegar na porta do inferno e fazer toque, toque, e aí as portas vão abrir, e ele vai entrar e vai salvar a pessoa do inferno. Só que ali o texto é um ambiente de guerra. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor, mas a ideia é que a igreja do Senhor está chegando com aquelas toras enormes, batendo na porta para arrombar a porta, tem flecheiro jogando as suas flechas, tem catapultas jogando pedras, até aquela porta cair para que a gente entre, assalte o inferno. Satanás desgostoso, os demônios desgostosos vão tentar segurar aquelas pessoas no inferno, mas nós vamos entrar porque o nosso general é Jesus Cristo e Ele é o nosso Senhor. E Ele já comprou a vitória para nós, lá na cruz. Então nós entramos confiantes de que vamos vencer, porque o nosso general está à nossa frente, Jesus está à frente. E foi justamente isso que Ele demonstrou quando Ele veio nessa terra. E nós vamos lendo e nós vamos vendo isso constantemente. Ele arrombando com as portas do inferno, vencendo as doenças, vencendo os demônios, vencendo a tradição que não levava as pessoas a Jesus Cristo. E Ele vai rompendo com tudo isso para levar pessoas ao reino de Deus, para fazer com que as pessoas cheguem ao reino. E lá no capítulo 10, versículo 44 e versículo 45, nós temos um exemplo disso. Quando os discípulos de Jesus, os discípulos que andavam com Jesus estavam tendo uma dissensão, eles estavam questionando quem é o maior no reino do céu. E graças a Deus nós não temos mais esse problema nas nossas igrejas, porque nós estamos alinhados com o reino de Deus e não precisamos ficar discutindo quem é o maior. Nós já sabemos que nós estamos aqui para servir, mas eles não sabiam disso, e Jesus Cristo então expôs para eles o seguinte, versículo 44, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus estabelece um parâmetro, quem quer ser o primeiro entre vocês? Aí as pessoas levantam a mão, aí ele diz, seja escravo de todos. Não é o padrão do mundo, onde diz, seja o mais esperto, seja o mais velhaco, domine sobre as outras pessoas, tenha um status social elevado, faça com que as pessoas estejam beijando os seus pés, use o poder que você tem para oprimir as pessoas, para estabelecer a sua autoridade sobre as pessoas. Use o poder que você tem para fazer com que o seu funcionário se sinta sempre menor do que você, para fazer com que a sua esposa sempre se sinta menor do que você, para fazer com que os seus filhos sintam que eles não são nada, que eles não mereçam nada, para que você sempre esteja por cima. Muitas pessoas têm vivido esse tipo de autoridade. Vem Jesus Cristo e estabelece a seguinte autoridade: você quer ser o primeiro? Seja escravo de todos. Ele estabelece isso, ele coloca isso em primeiro lugar. Em seguida ele vai falar dele. E aqui começa o primeiro propósito que eu quero trabalhar no nosso coração, de sermos como Jesus. Ele estabelece o seguinte: pois nem mesmo o Filho do Homem. Jesus sabe muito bem quem ele é. Jesus, ele tem plena consciência de quem ele é. E ele utiliza-se desse termo justamente para dizer que ele é o Filho de Deus, para dizer que ele é o próprio Deus encarnado na face dessa terra. Para dizer, olha, nem mesmo o Filho do Homem, nem mesmo eu, Filho de Deus, Deus encarnado nessa terra, nem mesmo eu. E aí em seguida ele estabelece outra coisa. Nem mesmo ele veio, ele diz, veio para ser servido. Ele estabelece que nem mesmo ele veio para ser servido. Ele estabelece que ele sabe exatamente o porquê dele não estar na terra. Ele sabe porque ele está na terra, mas ele sabe qual o motivo dele viver. E não é o motivo de ser servido. Esse não é o principal motivo. Ele estabelece isso. Ser servido não é o motivo pelo qual eu vim. Em seguida, ele estabelece o motivo pelo qual ele veio. E ele diz o seguinte: mas para servir e dar a sua vida. Ele estabelece que ele veio para servir.
Ele estabelece que ele veio para dar a sua vida. E ele sabe também o resultado do propósito de vida dele. E ele diz que quando ele cumprir o propósito de vida dele, muitos serão resgatados, em resgate de muitos. Então Jesus sabe bem quem ele é, ele sabe o motivo dele não estar aqui, ele sabe o motivo dele estar aqui, ele sabe qual é o impacto que vai causar a presença dele no mundo. E aqui nós tiramos a primeira lição. Você sabe quem você é? Você já se olhou no espelho e já entendeu quem você é? Você já pegou um espelho e olhou e falou, aqui tem um Filho de Deus regenerado, aqui tem um Filho de Deus, o qual habita o Espírito Santo, o qual foi transformado, o qual é a imagem e semelhança do Senhor, que está aqui realmente, vivendo nesta vida, mas não pertence a esta vida, porque é um embaixador de Deus aqui nessa terra? Você já se olhou no espelho e já tomou posse, e essa é a melhor palavra, você já tomou posse do que você é, já se revestiu de quem você é? Você já olhou-se realmente como você é? Ou você continua vivendo uma vida mais ou menos, estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vai vivendo uma tristeza, e vai vivendo um desespero, uma amargura, como se você vivesse com os olhos apenas nessa vida. Jesus Cristo tem muito mais para você, Deus tem muito mais para você, tem propósitos maiores para você. Você já sabe o porquê, os motivos de você não estar aqui? Você já pensou sobre isso? Você já rejeitou algumas coisas e disse, não, isso não é para mim, não é por isso que eu estou aqui nessa terra? Você já olhou realmente para aquilo que você veio vivendo? E eu vou dizer que você foi enganado, assim como eu, durante muitos anos da minha vida. E é possível que alguns aqui estejam ainda enganados. Porque muitas vezes foi repetido isso na nossa cabeça, que nós estamos aqui na terra para trabalhar bastante, para acumular dinheiro, para comprar um carro e comprar uma casa e em seguida morrer. E aí eu converso com as pessoas e digo, e aí, depois do carro, o que é que você vai fazer? Não sei o que eu vou fazer depois do carro. E depois da casa? Não sei, eu não sei o que eu vou fazer depois da casa. E eu vou dizer que se você só pensa nisso, se esse é o único propósito que você tem, eu vou dizer que é um propósito miserável, porque é muito pouco. É pouco para quem somos. Simplesmente trabalhar igual um condenado, dia após dia, acumulando dinheiro, e para comprar um carro, que vai ficar aí, que vai se enferrujar com o tempo, que vai ser destruído, que vai depois para o ferro velho, para construir uma casa, que daqui 300 anos já não existe mais, assim como as que foram construídas há 200, 300 anos atrás já não existem mais, simplesmente para cuidar do seu corpo, para ficar lá saradão, para daqui a 100 anos o seu corpo não existir mais, para ter uma conta bancária gorda, para você olhar para ela e falar quantos dígitos eu tenho aqui, e aí você morre e você não leva nada disso, é muito pouco, é pouco. É pouco para você, é pouco para mim. Você não foi criado simplesmente para isso. E aí Jesus vem e fala que ele tem um motivo de estar aqui, um propósito dele estar aqui. Ele fala que o propósito dele é servir e dar a vida dele, entregar a vida dele. Você já pensou a respeito do propósito de você estar aqui nessa terra? Você já criou planos e projetos para esses propósitos? Você já escreveu no guardanapo, depois do guardanapo passou para um caderno, fez uma planilha, colocou, está aqui o meu propósito, é por isso aqui que eu vou lutar na minha vida. E eu vou lutar nisso aqui não simplesmente para as minhas próprias cobiças, para eu ter um carro e depois dizer, eu tenho um carro. Eu vou ter um carro para que quando alguém precise levar um filho no médico, eu abra o meu carro e coloque o filho dessa pessoa dentro do meu carro e levo, onde precisa. Eu vou ter um carro para quando eu ver um irmão na igreja que tem que andar 2 horas, eu coloco ele dentro do meu carro e vou. Para quando aquela senhora, vizinha minha, tem que ir no mercado e mora distante dos filhos e precisa fazer compra, eu tiro o meu carro da garagem e falo, entra aqui que eu vou com a senhora, eu vou carregar suas sacolas para você. Eu vou ter um carro para glorificar a Deus, e durante essas idas e vindas, esses encontros que eu tenho com essas pessoas, eu vou falando do amor que Jesus tem por elas, o quanto Deus ama elas, o quanto Deus se entregou por elas. E conforme eu vou me relacionando com essas pessoas, eu vou entregando aquilo que Deus colocou sobre os meus cuidados em favor do reino de Deus. Eu vou ter uma casa para receber as pessoas na minha casa, abrir a minha Bíblia, ler junto com essas pessoas a minha Bíblia, orar com elas, orar por elas. Eu vou abrir a porta das minhas casas para dizer, senta aqui nesse sofá, fala o que você está passando da sua vida.
Quais são as suas dores? Quais são os seus machucados? Vou fazer um café, vou passar um café ali, a gente vai conversando. E nesse período eu vou ouvindo essa pessoa. Enquanto eu vou ouvindo ela, eu já vou ali na minha mente, deixando certo, eu vou orar por isso, pela vida dessa pessoa. Eu vou aconselhar ela. Essa pessoa está me dizendo que está precisando de um trabalho, de um emprego. Eu vou dizer a ela, manda o seu currículo para mim, que eu vou esparramar para quem eu conheça também. Nós vamos andar juntos. Nós vamos caminhar juntos. Eu não vou deixar você sozinho. Eu tenho uma casa, simplesmente, não simplesmente para dizer eu tenho uma casa, mas para eu demonstrar hospitalidade e abrir as portas da minha casa e fazer da minha casa a igreja. E ali na minha casa as pessoas entram, e quando elas entram, elas sentem que Deus está ali, porque eu vou recebê-las com um sorriso no rosto e com amor no meu coração. Eu vou recebê-las com o desejo de que elas conheçam o Jesus que eu conheço. E eu sei que isso vai causar impacto na vida delas. Eu sei que isso vai transformar vidas. Eu sei que a vida delas vai ser transformada por Jesus. Não vai ser transformada porque eu tenho um carro, ou porque eu tenho uma casa, ou porque eu tenho uma conta salarial, uma conta lá no banco. Vai ser transformada porque durante esses relacionamentos eu vou demonstrando quem é Jesus na minha vida. E não se engane. Não se engane. Você pode comprar o primeiro carro. Depois de um mês você vai falar, eu preciso de um mais novo. Ou eu preciso de um carro importado. Você pode comprar a sua casa. Depois de 2 meses você vai olhar, eu quero trocar esse revestimento. Eu quero trocar a cor das paredes. A sua conta bancária pode ter 5 milhões. Você vai querer 10. Quando tiver 10 você vai querer 15. Quando tiver 15 você vai querer 20. Porque isso não satisfaz, porque Deus não te criou para se satisfazer com essas coisas. Existe um buraco no seu coração, um buraco no seu peito, que só é preenchido com Jesus. Só quando Ele entra, faz morada, esse buraco é preenchido, e você se sente saciado realmente. Você se sente completo realmente. De maneira que é importantíssimo que você saiba o propósito de você estar nessa terra. Jesus Cristo sabia muito bem isso. Daqui a 20, 30 anos, você vai, depois dessa pregação, você vai pegar aquele papel que você escreveu, esse é o meu propósito, e vai olhar e falar, eu cumpri o propósito, eu lutei, eu batalhei para que esse propósito fosse cumprido aqui nessa terra. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, tudo que eu coloquei os meus recursos, eu coloquei a minha vida, eu coloquei a minha alma nisso, para que esses propósitos se cumprissem. Você precisa entender isso. Quando você tem propósito, você vive, você se apaixona por aquilo, você se envolve com aquilo. Se vocês têm o propósito de fazer essa igreja crescer, a primeira coisa que vocês têm que pensar é realmente como é que a gente vai conseguir um espaço maior. Já que sair procurando na cidade, aonde que a gente vai encontrar o espaço maior que a gente está precisando. Já colocar nos pés de Deus, no altar de Deus, orando em oração, Deus, a gente quer um espaço maior. Se vocês acreditam que vale a pena servir a Deus, vale a pena estar em comunidade, vocês já estão se planejando para ano que vem a igreja precisa de um espaço maior, nós precisamos receber mais pessoas, eu vou já separar R$100 a mais, ao invés de entregar apenas a minha oferta padrão, eu vou separar R$100 a mais para pagar um aluguel mais caro. Porque se você acredita, você não simplesmente entende e sente, você mete a mão no bolso e investe. Você acredita que vale a pena ter a sua esposa do seu lado. Quando ela fica doente, você mete a mão no bolso e vai lá e compra o que precisa. Você não simplesmente fala, eu acredito que vale a pena ter uma esposa, eu estou sentindo isso. Você investe. Você faz, você realiza. Você coloca realmente a sua vida, a sua alma naquilo. E é importante. Meu filho é importante, eu invisto nele, eu ponho ele numa boa faculdade, dou aquilo que eu posso de recurso, eu faço tudo que estiver ao meu alcance para que ele viva uma vida boa. A minha igreja é importante, eu dou o resto para ela. Não. A minha igreja é importante, eu amo a minha igreja, eu acredito que naquela igreja é pregada a palavra de Deus, o Evangelho, eu acredito que Jesus transforma as vidas, eu vou investir, eu vou trabalhar, eu vou realizar, eu vou me juntar com aquele povo. E a gente vai fazer junto, mudar essa cidade. Em nome de Jesus, é isso, gente. Ter propósito é realmente olhar para as coisas e pôr em prática. Ter propósito.
Alguém aqui sonhou em ter uma profissão um dia, foi lá, estudou, se esforçou, batalhou? Não é isso? Teve propósito, investiu naquilo? Tem que investir. Tem que investir. Tem que ir atrás. Primeira coisa, tenha propósito. Jesus Cristo tinha um propósito claro. Segunda coisa que esse evangelho nos mostra é algo que é muito importante. Ele vai dando uma ênfase nisso tão grande que não tem como a gente não falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre isso. Que diz respeito a uma palavrinha chamada evangelho. E a segunda vez que essa palavra aparece, ela está lá no capítulo 1, versículo 14. E lá é dito o seguinte: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creiam nas boas novas. Vocês acreditam que Jesus sabia o que ele estava fazendo aqui nessa terra? Vocês acreditam que Jesus, ele realmente, ele seguiu o propósito dele ele viveu de maneira a realizar o propósito dele? De fazer com que aquele propósito acontecesse? Porque o texto vai nos mostrar aqui que a primeira coisa que ele vem e realiza para que aquele propósito se cumpra é proclamar o evangelho. Ele vem falar das boas novas, de que o reino de Deus chegou nessa terra. É necessário que aqueles que têm vivido distantes de Deus se arrependam e se voltem para Deus e tenham um encontro com Deus e um relacionamento com Deus. Jesus, ele tinha claro na mente dele o propósito dele, e quando ele vem na terra, ele não vem simplesmente para passear, para ficar assistindo Netflix, para ver qual que é a nova série da moda. Ele não vem somente para isso. Ele vem realmente para realizar, para fazer, e ele põe em prática isso. E ele sai pregando o evangelho, dizendo às pessoas com sinceridade, com verdade: olha, arrependam-se do seu pecado, se volte para Deus. Está em tempo ainda. Deus está de braços abertos. Está em tempo. De maneira que nós vamos lendo Marcos e vamos nos identificando e nos relacionando com esse Jesus que vai dando valor ao evangelho, à boa nova, à boa notícia. E aí nós pulamos para o versículo 38, ainda do capítulo 1, e lemos o seguinte: Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Jesus dava prioridade nisso e ia onde ele tinha que ir. Capítulo 8, versículo 35. Marcos 8, 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Jesus demonstra que o evangelho é algo de altíssima importância. Nós devemos colocar o evangelho acima das nossas próprias vidas. Nós temos que estar dispostos a abrir mão realmente daquilo que nós pensamos ser importantes, por aquilo que é muito mais importante do evangelho. Capítulo 10, versículo 29. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. É o evangelho que vem nos dizer da boa notícia de vida eterna, de vida com Deus, vida em abundância. E nós abrimos mão de tudo aquilo que nós temos aqui, por algo que é maior, por algo que é melhor, pelo evangelho. Capítulo 14, versículo 9. Uma mulher chega perante Jesus, derrama aquilo que ela tinha de mais precioso, um vaso de perfume precioso. Os estudiosos dizem que ele deveria valer 1 ano de trabalho. E Jesus diz o seguinte: eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo também o que ela fez será contado em sua memória. E hoje nós nos lembramos mais uma vez do que essa mulher fez, por amor ao evangelho, por amor à causa do reino de Deus. Ela entrega aquilo que ela tinha de precioso no reino de Deus para fazer a diferença. Capítulo 13, versículo 10. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Jesus, ele profetiza que o evangelho deve chegar a todas as nações. É necessário. E indo para o final,
de Marcos, lá no capítulo 16, versículo 15 e 16, nos é dito o seguinte: nos é tirado o fôlego da seguinte maneira: e disse-lhe Jesus, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O evangelho que muda vidas, o evangelho que transforma as vidas, o evangelho, as boas novas de que Deus ama tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O evangelho, a boa nova de que Deus te ama tanto, que o amor dele não dá para ser dimensionado, não há profundidade, não há largura, não há nenhum tipo de dimensão capaz de guardar o amor de Deus. A boa nova de que Deus te ama tanto, que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem coisas do porvir podem te separar desse amor, nem principados, nem potestades, absolutamente nada pode te separar do amor de Deus. A boa nova de que Deus te ama tanto, que Ele quer te resgatar, e Ele envia o seu Filho para fazê-lo, e Ele veio para salvar e te dar vida. Uma vida proposta por Deus, uma vida diferenciada, uma vida pautada pelos valores do reino de Deus. A boa nova é essa. A boa nova de que Ele te ama, Ele desce a essa terra, Ele vive a vida aqui como um de nós, Ele paga o preço pelos nossos pecados numa cruz, mas nem a morte é capaz de detê-lo, Ele ressuscita. E nós servimos hoje a um Jesus que não está preso numa cruz. Ele ressuscitou, Ele não está numa tumba, a tumba está vazia, Ele ressuscitou, e Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. A boa nova é que Ele está lá intercedendo por nós ainda. A boa nova é que Ele continua a nos amar, nada mudou em relação a isso. Ele ainda está ali demonstrando o seu amor por nós. A boa nova é que quando nós nos achegamos a uma pessoa, nós podemos nos achegar confiantes de que Deus ama aquela pessoa e quer livrá-la do inferno no qual ela está vivendo, quer curá-la completamente, quer trazê-la para a luz. A boa nova é que Deus nos tirou do império do reino das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Deus fez isso e Ele continua a fazer, e nós precisamos levar isso a sério, porque quando encontramos uma pessoa, nós não podemos dizer de maneira alguma, essa pessoa não tem jeito. Não há mais como salvar essa pessoa. O que nós temos que fazer, independente se ela está arrastada na lama do pecado, rolando, entregue aos seus vícios, aos seus pecados, o que nós fazemos, porque nós temos Jesus conosco, o Espírito Santo está conosco, nós nos ajoelhamos do lado dessa pessoa e catamos ela pelo braço e ajudamos ela a se levantar e dizemos: Deus tem uma vida melhor para você e eu estou aqui para te ajudar a alcançar essa novidade de vida que Deus tem para você. Eu estou aqui para dizer que Deus te ama e há liberdade para você, uma vida boa, uma vida maravilhosa, não a liberdade proposta pelo mundo, a liberdade de prazeres e deleites, que na segunda-feira as pessoas estão doentes, com dor de cabeça, porque se entregaram aos vícios no final de semana. A pessoa sai para tirar um lazer, e quando menos se espera, ela está vomitando porque bebeu demais, ela está jogada na sarjeta porque usou drogas demais. Isso não é liberdade, isso é escravidão de Satanás. A boa nova de que Deus te faz um homem livre e você pode viver livre, não ser mais escravo de nenhum pecado. A boa nova é essa, que tem um Deus que quer mudar a sua vida. E se nós cremos nessa boa nova, nós investimos a nossa vida nessa boa nova. Meus sonhos de comprar um carro pode ficar para depois. Meus sonhos de comprar uma casa pode ficar depois. A minha série no Netflix pode ficar para depois. A minha novela pode ficar para depois. E quando nos é dado a oportunidade, o privilégio de sair com a igreja em comunidade, para pregar este evangelho que vai transformar a vida daqueles que ouvirem, eu me levanto do meu sofá e dou um pulo e falo: glória a Deus, obrigado por essa oportunidade, Deus. Obrigado que eu estou saindo agora, Jesus está indo na minha frente, abrindo as portas, acabando com o império de Satanás, e eu estou indo livrar essa pessoa do inferno. O inferno que é a vida dela dos vícios, do pecado, o inferno que é a vida dela na solidão, distante de Deus, e eu estou indo lá apresentar um Jesus que pega na mão dela, que pega ela pelo colo quando ela não pode andar, e coloca ela de pé, para não cair mais. E eu louvo o seu nome, Senhor, porque o Senhor me deixa participar disso tudo. O Senhor está fazendo na vida das pessoas.
E eu louvo a Deus, porque esse Deus faz isso com a gente. Mas tem mais um propósito, e é o último propósito, e talvez esse propósito seja o que casa com o momento que estamos vivendo, com aquilo que estamos aqui festejando. Porque o Evangelho de Marcos, ele vai apresentar Jesus. O desejo dele é apresentar Jesus. E nós nos voltamos lá para o capítulo 1, versículo 1, onde diz o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Inspirado pelo Espírito Santo, Marcos começa já criando uma tensão no nosso coração. A pessoa que lê pela primeira vez já fica assim, né? Eu vou conhecer agora o Filho de Deus. Porque ele escreveu aqui que é o princípio do Evangelho, o princípio das boas novas do Filho de Deus. E agora ele já cria essa tensão no coração, e a pessoa já fica assim, eu vou conhecer o Filho de Deus, é agora, é hoje. Em seguida ele cria uma segunda tensão, porque logo em seguida ele não vai nos apresentar a Jesus. Ele vai nos apresentar a um homem estranho, que veste roupas estranhas, que come uma comida estranha, que prega num lugar estranho. Ele vai nos apresentar a João. E aí o leitor já fica assim, será que é esse o João? Será que esse é o Filho de Deus? E aí João faz questão de esclarecer no versículo 7 que não é ele. E João diz o seguinte: e esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. E quem está lendo fica assim, meu Deus do céu, quem que é esse Jesus? Porque se esse João, que é poderoso, que prega arrependimento, que batiza as pessoas saem da cidade, vêm para o rio para ser batizado por ele, elas saem da comodidade, e ele diz que vem alguém que é mais poderoso que ele, esse Jesus deve ser algo assim fora da realidade. E ele vai criando essa tensão no nosso coração para a gente sentir, já começar a se perguntar, quem é Jesus? Como é Jesus? Qual é o caráter desse Jesus? O que ele realiza? O que ele faz? E no decorrer do Evangelho, a partir de agora, são uma série de opiniões a respeito de Jesus sendo demonstradas. A partir de agora, é Jesus o tempo todo sendo dito, opiniões sobre ele, pessoas se perguntando sobre ele, opiniões dadas. E nós estamos vivendo esse tempo na sociedade, onde várias pessoas têm uma opinião sobre Jesus. Inclusive, às vezes, eu fico um pouco triste com isso, porque às vezes eu pergunto para uma pessoa, quem é Jesus na sua vida? E a pessoa fala para mim, Jesus é tudo. Tá, Jesus é tudo, mas o quê? O que mais? Diga-me mais, conte-me mais. A pessoa, não, ele é tudo. Tudo o quê? Qual é a sua experiência com ele? O que você vive com ele? Como que você percebe ele na sua vida? Eu não sei. Você chega para a pessoa que diz crer em Jesus, mas ela não vive com Jesus que ela diz crer. É um crer de ouvir falar, às vezes. E às vezes a pessoa realmente, ela começou na fé ontem, ela está ainda nessa caminhada, e ela ainda não sabe muito bem quem é o Jesus dela. Alguns, por comodidade, não se interessam por Jesus mesmo. Alguns, para comprar um bem que ele acha que é importante, ele lê o manual inteiro, o contrato inteiro. Quando é para conhecer o Deus da vida dele, que salvou a vida dele, ele não dispõe 10 minutos por dia para conhecer esse Deus, para ler a respeito, para orar, para conversar. E é justamente isso, a gente faz aquilo que a gente dá importância, na verdade. Se eu acredito que Jesus me ouve nas minhas orações, que Deus está com os ouvidos atentos às minhas orações, se o povo que se chama pelo seu nome se humilhar e orar, ele vai ouvir, eu oro. Eu tenho um Deus disposto a me ouvir, eu dobro o joelho e oro. Se eu acredito nisso, eu oro. Se eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, e aqui está revelado o Filho de Deus que veio me salvar, aí eu leio essa palavra. Se eu tenho dificuldade com leitura, eu ouço. Eu pego o áudio da Bíblia e ouço. Mas eu me dedico a conhecer. Se eu acredito que esse Jesus transforma a realidade do mundo, a realidade da vida, eu invisto. Se eu acredito que missões nacionais é importante, se eu acredito que evangelizar é importante, eu compro uma Bíblia, dou de presente para o meu amigo no trabalho. Eu invisto em missões.
eu invisto no reino de Deus. Se eu acredito que é importante, eu vou em direção. E nós precisamos hoje ir em direção a Jesus. Se nós estamos dizendo tanto que Jesus é importante, que foi importante a vinda dele nessa terra, nós temos que saber dizer para as pessoas quem é esse Jesus tão importante. E o Evangelho de Marcos vai dizendo, a partir de então, quem é Jesus. E começa com o próprio Pai. O próprio Pai, no versículo 11 do capítulo 1, diz o seguinte: então veio dos céus uma voz, tu és meu filho amado, de ti me agrado. Ainda no capítulo 9, versículo 7, o Pai diz o seguinte sobre o Filho: a seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: este é meu Filho amado, ouçam-no. Nós precisamos ouvir Jesus. Não podemos abafar a voz do Espírito Santo que clama aos nossos ouvidos para darmos o devido valor ao Evangelho, à vinda de Jesus e à proclamação do reino de Deus aqui nessa terra. Nós precisamos ouvir Jesus. Mas não somente o Deus Pai, o Deus amoroso, que entregou seu Filho, dá relato, testemunho a respeito de Jesus. Até mesmo os demônios, fiquem pasmos, mas acreditem, até mesmo os demônios sabem muito bem quem é Jesus. Capítulo 1, versículo 24, diz o seguinte: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Capítulo 3, versículo 11. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Capítulo 5, versículo 7. E gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E eles diziam que Jesus era o Filho de Deus, o Santo de Deus, Filho do Deus Altíssimo, como se dissesse: sai para lá, se afasta da gente, nós rogo-te por Deus que não nos atormente. A gente quer continuar destruindo a vida das pessoas, aí o Senhor vem, aparece na nossa frente, está tentando nos atormentar. Sai para lá, se afasta da gente. Nós não queremos o Senhor próximo. Nós reconhecemos quem você é. Somos anjos caídos, sabemos muito bem. Eu acredito que se nós colocássemos Satanás num banquinho e perguntássemos para ele: você acredita na existência de Deus? Ele diria: eu acredito. Você acredita na existência de Deus? Acredito, eu estou aqui, você não está vendo? E tem muito crente que você fala da existência de Deus e ele está lá. Não sei, talvez. Qualquer vento de doutrina, qualquer comercialzinho na televisão que passa, põe em risco a fé dele, porque ele não acredita realmente. Mas Satanás, ele sabe muito bem, e ele teme diante do Senhor, ele teme diante de Jesus. Qual foi a última vez que Satanás ficou com medo de você? Porque Jesus está na sua vida. Qual foi a última vez que você entrou no quarto do seu filho, estendeu as mãos sobre aquele quarto e orou, expulsou Satanás e todas as tentativas dele sobre a vida do seu filho? Qual foi a última vez que você pôs a mão na cabeça do seu filho, mesmo ele dormindo, e orou por ele e declarou a vitória sobre todas as armadilhas e planos de Satanás? Qual foi a última vez que você passou pela porta do quarto dos seus pais, pôs a mão e orou pela vida dos seus pais, para que nenhuma tentativa de Satanás destruir e separar os seus pais tenha algum efeito, tenha alguma vitória na vida deles? E Satanás, vendo que você tem Jesus no seu coração, foi embora. Porque essa é a realidade: onde Jesus Cristo põe o pé, Satanás tem que sumir, Satanás tem que se afastar. Qual foi a última vez que Satanás teve medo de você, de estar na sua frente? Mas não somente os demônios têm uma opinião sobre Jesus. Os parentes de Jesus tinham uma opinião sobre ele. Capítulo 3, versículo 21. Diz o seguinte: quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Eles estavam dizendo que Jesus era louco, só isso. C.S. Lewis, Claves Stamp Lewis, escritor, ele diz que nós podemos ter 3 opiniões a respeito de Jesus. Ou nós achamos que ele é um louco, porque ele diz ser Deus, ele pensa ser Deus e não é Deus, então ele é louco. Ou nós achamos que ele é um mentiroso, porque ele diz ser Deus, sabe que não é Deus, mas afirma que ser Deus, então ele é um mentiroso.
ou ele é quem ele diz ser. E ele diz que ele é Deus. Então nós aceitamos e devemos aceitá-lo como Deus. Não tem outros caminhos, não tem outros caminhos para seguir, não tem outras portas para abrir. Ou Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ele é quem ele diz ser, ou não há nenhuma outra opção. Alguns dizem, não, ele foi um grande profeta. Como seria um grande profeta se ele diz ser Deus e não é? Um grande profeta mentiroso? Não, Jesus é um ser iluminado. Como ser um ser iluminado? Se ele diz ser Deus e não é, então ele é louco, não ser iluminado. Mas a palavra de Deus relata que ele é Deus. E é como Deus que nós precisamos aceitá-lo. Os mestres da lei da época, as pessoas que tinham um grau de intelecto muito alto, tinham uma opinião a respeito de Jesus. E no versículo 22 e 30, diz o seguinte: e os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém, diziam, ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios, é que expulsa demônios. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com um espírito imundo. E eu não posso deixar de comentar o que está acontecendo na nossa sociedade. Filósofos ateus agora estão escrevendo livros sobre Jesus. Pessoas que não creem em Jesus estão tentando ensinar quem é Jesus. E eles pegam pelo viés histórico. Olha, eu não posso negar a existência de Jesus. Não consigo fazer isso. Tem mais provas a respeito da existência de Jesus do que de Alexandre o Grande, do que Sócrates, do que Platão. Tem mais provas sobre a existência de Jesus do que outros personagens históricos. Então, não posso negar isso. Mas aí eu não preciso comprar o pacote inteiro e dizer que ele é Deus. Então, eu vou escrever um livro bonitinho, dizendo que eu acredito que Jesus realmente, historicamente existiu, mas que ele não é Deus. E aí entra a minha tristeza, que às vezes eu vejo pessoas que se declaram cristãs escrevendo embaixo, que belo trabalho. Muito bonito isso que o Senhor escreveu. Gente, era para os crentes chegar do lado dessas pessoas, com a Bíblia na mão, falar, vem aqui, o Senhor é um homem estudado, um homem esperto, um homem de intelecto elevado, com grande inteligência, mas o Deus que eu conheço, o Senhor não conhece Jesus. O Senhor não conhece dele pegar na sua mão, carregar você no colo, estar do seu lado quando a tristeza invade o seu coração, de prover na sua casa todos os dias e não deixar faltar. Eu conheço esse Jesus, que quando eu abro a despensa da minha casa, tenho que comer porque ele provê. Tem um povo que já entendeu realmente quem é Jesus, e deveria chegar para essas pessoas e falar realmente quem é Jesus. Tem um povo que sabe, já entendeu, que a sua esperança está em Jesus, e não nos sistemas deste mundo, nos ensinos deste mundo. Os discípulos queriam saber quem é Jesus. Lá no capítulo 4, versículo 41, os discípulos ficam pasmos com a demonstração de poder de Jesus, e eles diziam o seguinte, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Veio uma grande tempestade no pequeno barquinho deles, jogando o barquinho para um lado e para o outro, e eles olharam para aquela tempestade, ficaram apavorados, olharam para Jesus, Jesus dormindo, e falou, Jesus, o Senhor não se importa com a gente vai morrer aqui. Jesus se levanta, cala-te, e o vento se acalma, e o mar se acalma, e há uma grande paz naquele momento. E os discípulos olham para aquilo tudo e falam, quem que é esse? Que o mar ouve a sua voz, que os ventos se calam diante da sua voz. Esse é o Criador dos céus e da terra. Esse é aquele que tem a terra como estrado de seus pés. Esse é aquele que criou tudo. Tudo veio dele, por ele e para ele. Tudo pelo poder de Jesus foi criado. Esse é aquele que domina, sustenta toda a terra e céus, que faz com que o sol esteja na distância correta, para que sejamos aquecidos, mas não queimados. Ele faz com que os outros planetas estejam do jeito certo, na posição correta, que a lua se aproxime somente o suficiente para limpar os mares, mas em seguida ela não venha fazer com que cause grandes inundações e destrua tudo. Esse é o sustentador de tudo que há, de tudo que existe. E às vezes as pessoas olham para a nossa vida e nós passando um perrengue, lutando, desafiados dia após dia, e olha para a nossa vida e fala, não sei como é que você está desse jeito. Aí você olha para as pessoas e diz, é porque eu tenho Jesus no meu barco.
barco. É por isso que eu tenho paz no meu coração, porque Ele é dono de tudo que há, de tudo que existe, Ele sustenta tudo, Ele comanda tudo, e mesmo que a vida às vezes seja difícil, Ele continua do meu lado. Eu tenho o ser mais poderoso da face da terra do meu lado. As pessoas falavam, tinham opiniões a respeito de Jesus. Capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. O pessoal tinha uma opinião a respeito de Jesus, eles falavam a respeito de Jesus. Eles comentavam, mas não basta você comentar a respeito de Jesus. Tem gente que acha que é isso. Eu sei o nome, eu falo o nome, e aí dá tudo certo, porque eu falo que tenho fé em Jesus, e simplesmente falar, o ato, é o suficiente. Teve uma galera que foi tentar expulsar demônios, lá no livro de Atos é relatado, e falou, olha, sai em nome do Deus de Paulo. Os demônios se levantaram e bateram neles, porque saber o nome não é o suficiente. E aqui o texto diz que Jesus não realizou grandes milagres nessa região por causa da incredulidade dessas pessoas. Tem gente incrédula, sabe o nome, mas não crê realmente. Mas tem um povo que conhece Jesus. Tem um povo que quando o filho fica doente, ele põe a mão e ora pelo filho, o filho é curado. Tem um povo que olha para essa cidade, para a injustiça, para os problemas, para as dificuldades, ao invés de colocar a sua esperança nos sistemas políticos, ora a Deus, porque sabe que é de Deus que vem o socorro. A salvação vem do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Tem um povo que quando está passando dificuldade, luta, dificuldade, ele se lembra de como Deus continua provendo dia após dia na casa dele, e até aqui não tem deixado faltar. E o coração é consolado, e o coração é renovado, e as forças são renovadas. Tem um povo que ainda conhece a Deus realmente de viver e não de ouvir falar. Porque isso é diferente. Jesus pergunta aos discípulos a respeito de quem Ele é. E lá no capítulo 8, versículo 29, é dito o seguinte: e vocês, perguntou Ele, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Tu és o ungido do Senhor, tu és a promessa de Deus para as nossas vidas que desceu. E Jesus fala, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, Pedro, mas foi o Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela quem é Jesus, Ele continua a fazer isso hoje. Bartimeu, um homem cego, ele sabia quem era Jesus. Tem cego que enxerga melhor do que quem vê. E no capítulo 10, versículo de número 47, diz o seguinte: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que aquele é o Jesus da promessa que viria para reinar sobre todas as nações, a raiz, a descendência de Davi. Judas tinha sua opinião pessoal a respeito de Jesus. Capítulo 14, versículo 45. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Judas tinha Jesus como um mestre, e ele era mestre, mas não somente mestre, e muitos estão aí divulgando um Jesus que é só mestre, que ensinou bem, que era carismático, que ensinava coisas bonitas, coisas belas, mas não reconhecem como o Deus que Ele é. Não basta simplesmente entendê-lo, tê-lo como mestre, é necessário tê-lo como seu Deus pessoal, seu Salvador pessoal. Os sacerdotes queriam saber e perguntaram ao próprio Jesus, capítulo 14, versículos 61 e 62. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O Senhor vai voltar para nos buscar, para buscar a sua igreja, nos levar para um lugar que não há choro, não há ranger de dentes, não há injustiça, um lugar de amor, um lugar de paz, um lugar onde a presença dEle estará constantemente entre nós, e nós nos unimos, como nesta manhã, em adoração com os anjos, para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vai voltar, essa é a palavra dEle, e Ele não mente. Pilatos estava curioso sobre ele, capítulo 15, versículo 2. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. E era necessário que Jesus respondesse dessa maneira,
Porque ele veio para o que era seus e os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito, deu-lhes a graça de serem feitos seus filhos. Quem recebe a Jesus é feito filho de Deus. Isso nos revela uma outra verdade, que nem todos são filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus, mas para ser feito filho de Deus é necessário crer em Jesus. E Jesus colocou sobre você essa responsabilidade. Sobre mim essa responsabilidade, Ele colocou. O peso do amor de Deus paira sobre os seus ombros. O amor de Deus é aquilo que pesa nos seus ombros hoje. Esse é o jugo de Cristo sobre nós. Carregar o amor dele para libertar outras pessoas, para fazer com que outras pessoas reconheçam que há salvação somente nele. E era necessário que Marcos trouxesse, nos carregasse no colo até aqui, fazendo com que viéssemos vendo as opiniões a respeito de Jesus, até que chegasse em determinado momento. E lá no capítulo 15, versículo 39, um homem ímpio, servo do Império Romano, que não estava nem aí com aquele povo judeu, que não estava nem aí para Jesus, aquele homem olhasse para a cruz de Cristo e se rendesse a ele. E no versículo 39 do capítulo 15 é relatado o seguinte: quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. E é aqui que todos nós precisamos chegar, olhar para Cristo, olhar para o seu sacrifício, olhar para a sua ressurreição e reconhecer que o Filho de Deus veio a essa terra e adorá-lo como ele, por quem ele é, Filho de Deus, Deus encarnado, Salvador, Senhor nosso, Deus nosso. E a morte não foi capaz de detê-lo. E lá no capítulo 16, versículo 6, a tumba não estava vazia, tinha alguém esperando aquelas mulheres na tumba, e era um anjo que disse o seguinte: não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o haviam posto. Jesus ressuscitou, está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. E agora Deus nos olha, Ele não olha simplesmente para os nossos pecados, Ele olha através de Jesus, e quando Ele olha através de Jesus, Ele declara que nós somos justificados, somos santos, e estamos sendo preparados para a glória, para estar pelos séculos dos séculos junto a nosso Deus. O nosso Jesus nos fez tudo isso. E a pergunta continua: quem é Jesus? Jesus é o bom pastor. Ele é a porta pela qual nós devemos entrar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a videira verdadeira. Ele é a luz que veio a esse mundo. Jesus é o Filho amado de Deus, o Santo de Deus, o Filho do Altíssimo, o próprio Deus encarnado nessa terra. Jesus é aquele que tem poder para expulsar demônios, curar doenças, sustentar o mundo com todo o seu poder. Tem poder sobre toda a criação. Jesus é aquele que se fez homem, andou entre nós e nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Jesus é o Cristo, é o libertador, é o Messias. Jesus é a raiz de Davi. Jesus é o libertador nosso. Jesus é aquele que reina sobre toda a humanidade. Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele todo o poder, porque só Ele é Deus. Ele é o nosso Deus, o nosso glorioso e poderoso Deus. E você pode adorá-lo de todo o coração, porque Ele está aqui essa manhã. Porque o seu Deus está aqui nessa manhã. Poderoso para curar, poderoso para libertar, poderoso para salvar. E nós vamos orar nesse momento a este Jesus.